Forte abraço. Então, João capítulo 8, versículo de número 12 ao versículo de número 20. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus, todavia, sempre tem que ter fariseu, né, irmão? Até hoje. Eu acho que eles vieram se teletransportando, pelo menos o espírito dos fariseus, dos farisaicos. Todavia lhe indagaram: Tu dá testemunho a respeito de ti mesmo, logo o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, assegurando-lhes: Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Todavia vós não sabeis de onde venho e para onde vou. Nem vão ficar sabendo, né, irmão? Vós julgais de acordo com a carne. Eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas eu estou com o Pai, que me enviou. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então eles perguntaram a Jesus: Onde está teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, da mesma forma conheceríeis a meu Pai. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio, enquanto ainda ensinava no templo. E ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. Amém? Graças a Deus. Queridos, Jesus está aqui defendendo o seu ministério. O apóstolo Paulo defende o seu ministério. Em certo momento ele diz assim: combati o bom combate, guardei a fé, né? E agora a carreira, né, que ele fala ali que estava proposta, ele guardou a fé e combateu o bom combate. Jesus aqui está defendendo o seu ministério, e ele usa a própria lei, onde diz que duas pessoas eram suficiente para que se fosse aprovado uma afirmação. Então eles não tinham como não saber. O que eles não queriam era acreditar. Os fariseus, né, gente? Sempre os fariseus. O problema da humanidade é o farisaísmo. Aqueles que enxergam e não querem ver. Ou aqueles que torcem contra, né? Ninguém pode ter sucesso, ninguém pode avançar, ninguém pode chegar a lugar nenhum. Só eles, né? O nome disso é ser fariseu, viu? Aleluia. Bem, no versículo 12, Jesus ele diz que ele é a luz do mundo. Ora, nós não vivemos sem água, e Jesus é a fonte da água da vida. Nós não vivemos sem pão, e Jesus é o maná que desceu do céu, o pão que desceu do céu. Nós não vivemos sem ar, e a Bíblia diz que Jesus é o fôlego da vida. E nós não vivemos sem luz. Precisamos ir para o sol, e através da luz solar, o nosso corpo ele metaboliza a vitamina D, né? Fazendo com que o seu corpo seja nutrido pelo contato com o sol. É coisa incrível. O homem não vive sem água, sem pão, sem ar e sem luz, tá bem? E Jesus, ele traz um dos seus atributos. O atributo aqui do Senhor que aparece quando ele diz que a luz é a transcendência. Ele vai além, minha gente. Você quer ver? Ele se ele se define como luz. Ora, você vai lá no monturo de lixo, você vai lá no lixão da cidade à noite, você pega uma lanterna, você ilumina aquele lixo, a luz iluminará aquele lixo e em nenhum momento irá se contaminar com aquele lixo. Essa é a figura de Jesus. Jesus veio ao mundo e não se contaminou com o mundo. E mesmo assim, Jesus foi morto por inveja, inocente, imaculado,
e a Bíblia diz que não abriu a sua voz para reclamar de nada. Não é verdade? Jesus é a luz do mundo. Quem vai para Jesus, quem aceita Jesus como seu Salvador, vamos melhorar a frase. Quem segue a Jesus, recebe a luz da vida. Recebe Jesus, tá bem? Quero aqui também destacar o mais incrível desse texto aqui, que Jesus está dizendo assim lá no versículo 14. Pois sei de onde vim e para onde eu vou. Isso é incrível, né? Porque você não encontra na humanidade, você não encontra em fábulas, em histórias, em todo mundo, um Deus que deixou a sua glória. Nem na Marvel você encontra isso, nem nos gibis, né? Nem na revista do Tex, aleluia. Você não encontra um Deus que deixou a sua glória lá e para vir humildemente e ser tão humilhado, tão vituperado, tão negligenciado, tão ultrajado como ele, sendo Deus, na forma de verbo, na forma de carne, foi. Isso é incrível. Foi por isso que Jesus disse: eu sei de onde eu vim. E ele ainda diz: eu sei para onde eu vou. Quando nós olhamos aqui, irmãos, nós vamos entender aquela passagem de Coríntios que diz assim: o homem espiritual discerne as coisas espirituais, e aquele que é carnal não discerne nada, não discerne bem. Então Jesus estava falando aqui, Jesus estava aqui especificando a um povo que vive no espírito, na dimensão espiritual. Aleluia! Versículo 15. Vós julgais de acordo com a carne. Gente, você quer ver quem é espiritual? Observe tal pessoa e veja se o seu discernimento é segundo a carne ou segundo as emoções. Aleluia! Porque o Senhor Jesus está falando da diferença do viver na carne, do julgar na carne, do viver no espírito e do julgar no espírito. É incrível esse texto. Ele está defendendo o seu ministério, dizendo: o meu ministério é espiritual e só entende quem é espiritual. Se você quer entender a manifestação do verbo que veio e habitou entre nós, somente através de um discernimento espiritual. Aleluia! Vamos lá para o versículo 18, que eu acho o versículo 18, assim, na minha ótica, extraordinário. Eu testemunho sobre mim mesmo, eu, o Pai, que me enviou, testemunha a meu favor. Olha, eu vejo Jesus dizendo assim: quem acredita em mim sou eu mesmo, eu sei de onde vim. Quem acredita em mim é o Pai, que foi quem me enviou. Ele está dizendo isso aqui, referindo-se ao seguinte ponto: Jesus não obriga ninguém a crer nele. Essa deve ser uma decisão pela fé. Em Romanos diz: aquele que confessa com a boca, crê com seu coração que ele existe, e que ele é o Filho de Deus, e que ele veio em carne, e será salvo, diz a Bíblia. Mas isso aí é uma questão pessoal, espiritual, e se trata de fé. Jesus não obriga ninguém a arrepender-se. Jesus não obriga ninguém a renunciar. Jesus não obriga ninguém a mudar de atitude. Agora, parte do princípio que se você quiser Jesus, pelo seu livre-arbítrio, tomar essa decisão de receber a luz da vida, então você reconhecerá que precisa se arrepender, renunciar e viver constantemente, melhorando, mudando as suas atitudes. Incrível nosso Mestre Jesus. Você quer crer nele? Glória a Deus, você vai receber a luz da vida.
Você não quer crer nele? Eu penso até que o coração de Jesus, falando humanamente, através do antropofanismo, o coração de Jesus, então, falando nesse sentido, eu quero me referir que o coração dele dói quando alguém o rejeita, né? Já a Bíblia diz que é uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Imagina você. Aí a Bíblia diz lá, irmãos, e aqui é que está o cerne da questão. Diz assim, observe bem o texto, versículo 20. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio. Em algumas traduções diz assim, no lugar das ofertas. Enquanto ainda ensinava no templo. Jesus estava ensinando no templo, do lado do gasofilácio. E ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. Queridos, olha onde estava Jesus, e aqui você vai observar, Jesus, olha onde ele estava centralizado. Ele estava no púlpito, pregando, do lado do gasofilácio. Ou as pessoas estão no que está sendo pregado, ou as pessoas estão de olho no gasofilácio. Vamos melhorar a frase, porque a Bíblia é fantástica. Ou você está na palavra que está sendo pregada, ou então no gasofilácio. Vamos melhorando a frase. Ou o seu coração está em Jesus, ou na incerteza das riquezas. Por quê, irmão? Porque antes da palavra foram lá jogar as suas ofertas, foram lá entregar as suas ofertas. E nós sabemos que Jesus é onisciente. O discernimento em Jesus pelo Espírito Eterno, que foi quem ajudou ele na ministração, enquanto palmilhou aqui na terra, estava lá olhando aquelas entregas, se eram verdadeiras, valores, se eram verdadeiros, se era sobra, se estava sendo entregue com falta, se havia a entrega sacrificial. Aleluia. Vamos lá para a oferta da viúva. Aquela viúva deu tudo o que tinha, diz a palavra do Senhor. E o Senhor observou a oferta da viúva. Ora, você vê Jesus pregando a palavra do Senhor, e você vê Jesus aonde está sendo depositado o dinheiro, você pode entender aonde está o coração do homem. Já falei aqui para você, se você quer Jesus, você terá a luz da vida. O discernimento tem que ser espiritual. Jesus, ele não força ninguém a crer. E onde está o coração? Aonde está o teu coração? Teu coração está na poderosa palavra de Deus. Teu coração está nas incertezas das riquezas. Você vai fazer trocas com Jesus? Você vai barganhar com Jesus quando vai à igreja? Ou você vai observar o que sai da boca de Jesus? Interessante ver Jesus ali parado, Jesus estrategicamente parado entre a palavra e o gasofilácio. O que nós estamos fazendo aí da nossa vida, o que está sendo feito do nosso coração, onde nós estamos colocando os nossos interesses, como dizia aí um candidato, hein? Aonde estão os nossos interesses? O que nós estamos fazendo com a nossa fé, o nosso olhar, o nosso sentimento, o nosso discernimento, ele é terreno ou ele é espiritual? As nossas ofertas são terrenas ou espirituais? Aleluia. Ah, irmão, eu tenho que entregar valores. Não, você tem que entregar um valor sincero, mesmo que seja uma moeda de 5 centavos. Você consegue entender isso aí? Aleluia. E se não tem, irmão, fica na paz. Você quer entregar-se a si mesmo na obra do Senhor, para ser um obreiro, para ser um missionário, para ser um pastor, para ser um pregador, para ser alguém no reino.
faça isso com sinceridade, porque com certeza o Senhor está no lugar das ofertas. O que está ofertando? Qual é o discernimento? Me diga você quer receber a luz da vida? Receber a luz da vida e andar nesse lixo de mundo e não se contaminar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos?